Quero convidar para bater papo com a gente, para fazer o Pingos nos Is de hoje conosco, o jornalista Leonardo Coutinho, direto de Washington, nos Estados Unidos. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Silvio. Obrigado pelo convite. José Maria, Augusto, obrigado também pelo convite, pelo programa. Muito bem. Léo, eu vou aqui passar a bola para você com uma pergunta e na sequência vocês ficam trocando ideias também, porque estamos cada um em um cantinho do mundo, né? Eu tô aqui no estúdio, o Augusto tá em home office, o Zé tá lá no escritório da Jovem Pan em Brasília e você em Washington. Então vocês também podem conversar entre vocês. A minha pergunta, obviamente, é como é que tá as ruas, como é que tá a coisa por aí? As pessoas estão se cuidando? As pessoas estão em isolamento? Antes da gente entrar na política. É uma pergunta interessante porque fala da responsabilidade individual, né? Ou seja, antes de responder, eu vou fazer uma ponte com o comentário do José Maria e do Augusto sobre os jovens, porque no caso da Itália está muito associado a esse egoísmo da juventude em achar que são imunes à doença, né? Ou seja, um vírus, eles podem não estar no grupo daqueles que vão morrer, mas eles transmitem, eles voltam para casa, eles transmitem para os pais, transmitem para os avós, ou seja, eles aumentam a possibilidade de transmissão na sociedade. Então, a orientação aqui nos Estados Unidos foi essa. Eu, por exemplo, estou já completando hoje a minha primeira semana dentro de casa, trancado, não 100%, objetivamente eu precisei sair para uma consulta médica, precisei sair, eu tive uma gripe forte, e minha mulher também, então, ou seja, a orientação é a seguinte: está doente, esteja em casa, né? Evite o contato com as outras pessoas, porque isso pode ser que na verdade tenha se desenvolvido os sintomas. Então, eu observei no início, o governo pediu aqui onde vivo para que as crianças não vá à escola, as escolas estão fechadas por 3 semanas, e pediu que as pessoas não saiam, né? Nos primeiros dias eu observei a maior responsabilidade das pessoas com isso, mas hoje, por exemplo, enquanto eu falo com você, eu tenho escutado aqui fora, nos jardins em frente, na vizinhança, crianças brincando, ou seja, as pessoas começam a se cansar de ficar dentro de casa, de ficar reclusas, etc., e começam a negligenciar com esse cuidado, né? Ou seja, sobretudo crianças e pessoas mais jovens, achando que manter os velhos em casa, aqueles mais velhos, seria o suficiente. Então, ou seja, ontem foi o último dia que eu saí, dirigi pelas ruas, observei uma queda brutal no volume de carros, no volume de pessoas transitando pelas ruas, os estabelecimentos comerciais, restaurantes, cinemas, todos efetivamente fechados, shoppings foram fechados ontem, mas eu acho que ainda não tem sido completo esse cuidado, porque efetivamente o isolamento social seria o melhor remédio, a melhor forma de prevenção nesses casos. Augusto, vamos lá, vamos começar a bater papo aqui, vamos lá. Eu queria aproveitar para fazer uma referência a um artigo excelente do Leonardo Coutinho, que eu fiz questão de mencionar, ao tratar de 2 notícias que ele deu sobre a Itália. Aliás, eu estava mencionando isso do programa de ontem. Graças ao Leonardo Coutinho é que os brasileiros ficaram sabendo de uma notícia que eu não me lembro de ter lido em nenhum outro jornal brasileiro, de uma notícia que mostra a que ponto pode chegar a irresponsabilidade no trato de um problema sério. Foi ele, Leonardo Coutinho, meu querido parceiro da Veja, foi ele quem revelou a história do prefeito de Florença, que com aquela campanha Abrace um Chinês. Foi ele que contou também a história do governador do Lácio, né, que difundiu a tese segundo a qual a multiplicação dos casos de epidemia levaria ao surgimento de anticorpos ou da cura e tal, porque de anticorpos, ou sei lá o que ele imaginou, que neutralizaria o avanço dessa epidemia. Deu no que deu, né? Então eu queria saber do Leonardo como é que ele ficou sabendo disso, onde é que ele colheu essas informações que passaram aqui em branco, no Brasil, até que ele publicou o seu artigo.
Augusto, obrigado pela pergunta, obrigado pela menção no seu artigo, eu fiquei muito agradecido, vou fazer uma tietagem, tenho você como um dos principais jornalistas brasileiros e professor, e para mim foi uma honra extraordinária ver esse reconhecimento. São as coisas um pouco de sorte, né? Eu encontrei na semana passada, eu recebi uma jornalista italiana que vive no Brasil. Ela veio a Washington por uma série de compromissos profissionais e aconteceu que esses compromissos foram adiados, as pessoas inclusive não queriam recebê-lo por ela ser italiana, existia essa preocupação, medo de que ela tivesse vindo da Itália e não do Brasil para essas reuniões. Eu fui almoçar com ela na quinta-feira, dia que eu tinha que começar ali a planejar a minha coluna, e ela me contou essas duas histórias, né? Eu acabei tendo ela como fonte, ou seja, essas histórias foram tratadas na Itália, mas infelizmente no Brasil muitos colegas ou não viram ou não levaram a sério esses dois elementos que no primeiro momento me causou uma indignação, mas no segundo me levou a uma percepção do problema real, né? Ou seja, muitas vezes o caso da epidemia, desse vírus chinês, do coronavírus, ele tem uma característica interessante, porque ele cresceu na negligência, né? Os chineses, no primeiro momento, tentaram esconder, no segundo momento, diminuíram a relevância dessa epidemia, a relevância do vírus. Eu faço aqui uma confissão que como profissional, eu como leitor dessas notícias e tudo, eu também negligenciei, porque eu não via a epidemia algo como que avançaria na velocidade que avançou, porque eu passei a enxergá-la de forma comparativa com outras doenças como o SARS anterior, ou seja, o H1N1, enfim, o flu, que que a gente vive aqui nos Estados Unidos, isso muito demarcado, as epidemias de gripe. Eu não vi essa evolução. Mas quando eu encontrei com a Maria, e a Maria me descreveu essa história, eu pude perceber o seguinte, que regimes totalitários e regimes populistas são um combustível para essas coisas, né? Então, ou seja, o Augusto já citou, mas eu vou reforçar aqui como foi essa história. Era dia 2 de fevereiro, a epidemia estava em franca ascensão na China, não havia chegado na Europa, existia aquela preocupação em relação aos chineses, os Estados Unidos, por exemplo, já havia feito restrição a viajantes que vinham da China e tudo mais. O prefeito de Florença resolveu genialmente abrir uma campanha contra a discriminação, né? Em que ele dizia que os chineses estavam sendo vítimas de preconceito, e lançou uma campanha com outdoor na rua, com vídeo no YouTube, todas essas coisas, abraçam os chineses. E ele abraça um membro da comunidade chinesa, etc. e tal. Obviamente, não há que ter preconceito contra o chinês, o cidadão, não há como penalizar todo e qualquer chinês por isso, mas efetivamente é o seguinte: se os chineses, naquele momento, representavam o grupo de risco, e abraçar chinês ou qualquer um que seja que estava viajando pelo mundo poderia representar risco, o prefeito, com esse ato populista dele, ele acabou mascarando a questão. E depois, quando a epidemia começa a chegar na China, o governador do Lácio diz a teoria dele, que basta lembrar que esse governador é um que posou com o Lula, uma das visitas que o Lula foi agora à Itália, dias antes de... Aliás, perdão, dias depois de encontrar com o Papa, Lula esteve com ele e posou para uma foto e tudo. Esse governador foi o primeiro político da Itália a manifestar o vírus, né, o coronavírus. Então, ou seja, ele dizia o seguinte, a teoria dele era que é melhor espalhar para todo mundo, né? O melhor remédio contra um vírus é que todo mundo tenha e o seu corpo cria os anticorpos e por aí vai. E o ministro da Saúde da Itália lançou, nessa mesma onda, um vídeo na internet dizendo que o vírus causava problemas, mas era de difícil propagação, que as pessoas não deveriam temer os vírus e seguir a vida normal. E aí o que aconteceu? Quando foram surgidas as primeiras necessidades de fechar comunidades, etc., então as pessoas não respeitaram, sobretudo os jovens, saíam para algum evento fora, ou iam para a cidade vizinha para se divertir, para comer, e voltavam para casa, e nessa ida e vinda acabou espalhando a doença pelo país inteiro. Zé Maria Trindade, passo aí a bola para você. Aliás, que maluquice essa, hein, Leonardo Coutinho? Pelo amor de Deus, desse senhor aí. Mas vamos lá, Zé Maria. Só para complementar aqui a fala do presidente Jair Bolsonaro, Léo, agora há pouco nós falamos aqui que um jornalista
depois de receber informações do próprio presidente de que os 2 testes deram negativo, ele queria ver os exames e saber se o presidente se submeteria a outro. E aí o presidente, ironicamente, Augusto, disse: obrigado, hein? Você está preocupado com a minha saúde, né? Bem irônico. E falou uma frase assim, que vai na contramão do que é do momento, né? Não foi uma facada que me derrubou e uma gripezinha assim não vai me derrubar. Foi a fala do presidente. Agora, assim, analisando esta evolução do coronavírus, a gente vê que a ciência não estava preparada para um alastramento tão rápido e uma profundidade tão forte assim do coronavírus. E o grande problema nem é a letalidade. Por exemplo, o ebola, ele é muito mais letal, né? Mas ele se demonstrou muito mais fácil de controlar e de fazer um controle ali de isolar populações, né? Agora, nesse caso, está muito difícil. Voltando para o Brasil, Augusto, respondendo a sua pergunta, as curvas aqui indicam que a gente está ali nos países da Europa, inclusive Itália. É porque, na verdade, na Itália, quando se fala em Itália, se fala muito numa região específica, onde o número de idosos é muito grande e isso provocou muito mais mortes e também muito mais infestação. E não de uma maneira da Itália inteira. Quando se pega a média da Itália inteira, a gente vê que não é tão superior assim aos outros países da Europa. Recebi notícias, por exemplo, de Londres, assim, preocupantes, de que lá as aulas foram suspensas, as pessoas estão em casa, reclusas, né? E também a letalidade lá na Inglaterra está muito pesada, está muito forte também. Então, assustou e surpreendeu o mundo científico. Esta talvez seja a grande novidade deste coronavírus. Eu diria o seguinte, nem o Raul Seixas, o pessoal está dizendo aí que o Raulzito antecipou o dia em que a Terra parou, nem ele. Ele jamais, mesmo o Raul, com toda a sua genialidade, diria os 15 dias em que a Terra parou, né? Ele falou o dia em que a Terra parou, todo mundo achou um absurdo. E a gente vê que o coronavírus vai parar a Terra por muito mais tempo do que um dia. Léo, para você ter uma ideia, aqui em Brasília, tudo fechado, polícia nas ruas, abaixando porta, fecha aí. É assim que a polícia está chegando. Né? É uma coisa jamais pensada, jamais vista. Então, o coronavírus chegou para mostrar à ciência que é preciso, a partir de agora, que se tenha mais defesas e mais possibilidades de atenção para uma epidemia desse porte, né? Olha, a participação aqui no programa hoje, queria que você trouxesse um olhar, e a gente não gosta, nem é hora talvez de falar tanto sobre política e por aí vai, mas é um ano de eleição nos Estados Unidos. Em novembro, o americano vai às urnas e o presidente Donald Trump tinha um caminho para a reeleição praticamente todo pavimentado, né? Muita gente dizia que a reeleição dele era uma barbada neste momento. E o principal trunfo do presidente americano é justamente a economia. A economia em vento a favor, o desemprego caiu, os índices eram muito favoráveis, porém ninguém imaginava e surgiu o coronavírus aí assolando o mundo todo. Você acha que isso muda de alguma forma a perspectiva para a reeleição do Trump ou não? Muita gente tem apostado que sim. Né? Muita gente tem apostado que sim. Eu tenho lido no noticiário que isso é mais do que um incidente, pode mudar e dificultar o processo do Trump se eleger. Minha opinião, eu acho que é cedo para fazer essa afirmação. O que é o seguinte, o céu de brigadeiro que ele tinha pela frente, efetivamente agora não existe mais. Existem nuvens, cúmulos nimbus ali, existe uma tempestade pronta em que ele vai ter que atravessar. Né? Ou seja, a economia americana havia chegado na mais baixa taxa de desemprego da história desde o início das medições. Ou seja, as pessoas estavam empregadas, a economia crescendo, todo mundo muito feliz em relação a esse aspecto financeiro, e isso é um ponto a favor de um candidato que está
à frente do governo nesse momento de fartura e de bonança. Então, ou seja, o Trump tinha essa vantagem garantida. É preciso saber como a epidemia evoluirá. Agora, efetivamente, haverá um impacto na economia americana. O comércio está fechado. Aqui nos Estados Unidos, para quem não conhece, funciona assim: as pessoas costumam receber por hora, recebem pelo que trabalha. As empresas ainda, algumas pessoas com as quais eu relaciono, dizem que ainda estão dispostas a pagar salários sem as pessoas trabalhar, mas isso não vai longe. Então, ou seja, os pequenos negócios não conseguirão manter as pessoas trabalhando. Então, o desemprego vai aumentar e a economia tende a sofrer uma depressão. Agora, isso afeta o presidente, sobretudo porque ele teve um comportamento no início errático em minimizar a epidemia, em minimizar os efeitos que ela poderia vir a ter nos Estados Unidos, né? Eu faço aqui uma referência à fala do José Maria antes, ou seja, é um equívoco. Eu acho que não só da ciência, mas em geral, comparar uma epidemia como o coronavírus com o ebola, outras epidemias, porque ele surge em naturezas diferentes. Ou seja, o ebola tem uma letalidade de 40%, é muito mais letal do que o coronavírus, que não chega a 5%, está em torno de 3% por ali, se eu não me engano. Mas o que acontece? O ebola surgiu no meio do mato, numa área remota da África, e as capacidades de contenção são muito maiores. Na China, não, ele surgiu numa localidade com milhões de habitantes. Vou pedir perdão aos ouvintes, mas me parece que é em torno de 11 milhões, e mais ou menos a população local, mas se não for, perdão, mas é algo nessa escala, e uma cidade com um grande fluxo de viajantes pelo mundo. Então, ou seja, a velocidade de se espalhar foi muito maior. Então, ou seja, a negligência dos políticos pode sim levá-los a ser punidos. Agora, eu não sei, Silvio, se essa punição chegará a comprometer o Trump. Ele tem em favor dele uma coisa que também eu percebi um pouco negligenciada no noticiário. A revista Nature publicou há 3 dias um resultado de uma pesquisa demonstrando que a cloroquina, que é um remédio muito famoso no interior do Brasil, na Amazônia, onde eu vivi há muitos tempos. Eu usei cloroquina quando eu tive malária no início dos anos 2000, é um remédio usado para o tratamento dessa doença, para o tratamento desse protozoário que entra no sangue pela picada de duas espécies diferentes de mosquitos. Enfim, essa medicação foi testada e ela se mostrou eficiente no combate ao coronavírus, né? Vou fazer aqui um destaque, né? Ou seja, houve uma mentira disseminada no início da semana, muita gente no Brasil acreditou nisso, de que existia uma vacina que tinha sido criada em Cuba, etc. Especificamente, políticos como Guilherme Boulos e todos fizeram uma festa tremenda, dizendo: Cuba encontrou a cura, vocês são contra Cuba, mas era na verdade uma confissão de ignorância dessas pessoas, ou talvez uma fé. Eu aposto na ignorância, porque é o seguinte: na verdade não existe vacina, Cuba produz um remédio que é usado para mitigar e reduzir os efeitos dos sintomas provocados pelo coronavírus, né? Então, ou seja, esse remédio estava sendo produzido, replicado na China, porque Cuba não tem sequer capacidade instalada para produzir pelo que a China precisava. O que acontece é o seguinte: surge também um remédio, não é vacina, não impede que as pessoas fiquem infectadas, mas um remédio que tem se demonstrado eficiente. Então, laboratórios alemães como a Bayer e algumas unidades aqui nos Estados Unidos já anunciaram uma produção em larga escala, e isso pode ser uma resposta, isso pode mudar o jogo em favor de todos nós. Então, ou seja, não se trata de mudar o jogo em favor do Trump, mas, ou seja, se imagina se esse remédio efetivamente, não tem razão por que duvidar. Uma pesquisa feita em Stanford, foi publicada, é uma das principais universidades do planeta, reconhecida pela Nature, que é a principal revista de ciência ao lado da Science, ou seja, reconhecem, publicam esse artigo como algo que funcionou, tem que ser promissor. Então, ou seja, eu acho que na verdade, essa notícia que o Trump anunciou ontem, de que o remédio foi testado e vai ser distribuído, deveria ter baixado a temperatura do nosso horror, do nosso medo, mas não teve esse efeito, porque as pessoas parecem não ter levado a sério. Mas, assim, então isso pode mudar o jogo em favor a ele, embora, na minha opinião, o grande beneficiado somos todos nós, né? Augusto Nunes, sigo com você.
No caso do Trump, né, ele não reagiu mais lentamente do que o Joe Biden, para começo de conversa, e que o Bernie Sanders. Quer dizer, nenhum deles pode dizer, eu avisei, eu fiz isso e tal, ninguém. Eu também cometi o mesmo pecado aí, a que aludiu o Leonardo Coutinho também, não achei que as coisas chegariam a tal ponto. Digamos que um governante tem que ser mais rápido que a gente, sim, mas nenhum dos políticos americanos se antecipou suficientemente na corrida eleitoral para poder embarcar no discurso, que seria sempre oportunista, mas pode ser profícuo para o candidato, dizendo, não, então eu estou mais habilitado a enfrentar coisas desse tipo. Mas... E não estou entrando em juízo de valor se o Trump deve ou não ser reeleito. Estou me baseando em coisas que a história nos ensina. Quando você tem uma situação de crise, a menos que o presidente, que o líder, cometa erros colossais, a tendência é reelegê-lo, que você vota em quem você conhece. E, evidentemente, ele começou a reagir ao coronavírus com uma velocidade e uma intensidade admiráveis, né? O que ele está injetando de dinheiro nesse negócio, ele vai atrás, ele sabe incutir otimismo pertinente sobre esse remédio aí de que falou o Leonardo. Aqui no Brasil, a reação foi muito positiva, muita gente até exagerou e saiu comprando, né, para usar como se fosse vacina. Não é uma vacina, mas produz sim, e tem se manifestado sobre isso infectologistas da melhor qualidade, médicos de currículo irretocável, todos eles dizem que isso aí é para ampliar a esperança, sim, por que não? Eu confio muito no exército de cientistas, além da turma que atende ostensivamente, eu confio muito nos cientistas e pesquisadores que venceram todas as ameaças desse tipo e vencerão mais essa. O problema é que essa parece um pouco mais demorada, porque é mais abrangente e muito mais veloz. Mas olha, o pessoal do Trump, aliás, eles tanto entenderam que já não voam em céu de brigadeiro que eles estão revendo a campanha, revisando, ver se precisa mudar alguma coisa, aqui e ali, não é mais um passeio. Mas evidentemente ele mantém uma ampla vantagem sobre seus concorrentes diretos. Léo, devolvo aí a palavra para você, já me despedindo aqui, agradecendo mais uma vez aí a gentileza de você ter conversado conosco, um ótimo trabalho para você aí em Washington. Muito obrigado. Espero que as notícias melhorem efetivamente, vamos esperar, mas as pessoas, antes de me despedir, dizer o seguinte, a tendência é que a curva nos assuste, né? Ou seja, a epidemia no Brasil está no começo, é importante ter mais serenidade, sabe? Eu acho que uma coisa que tem me entristecido é que você tocou num ponto antes de me perguntar sobre os Estados Unidos, é o seguinte, não é discutir política, efetivamente a questão tem se transformado e tem saído do foco no momento em que ela deveria ser efetivamente um ponto de unidade, né? Ou seja, não deveria se transformar em ponto de desunião e se perde muito tempo. Então, ou seja, eu acho que não é hora de perder tempo, é hora de ter serenidade e usar as forças para o que se deve se usar. Ou seja, existe um inverno aí pela frente para atravessar e eu acho que se a gente não se preparar adequadamente, não se cuidar, as coisas se tornam piores, né? Mas é um conselho, parece aqui uma coisa de autoajuda, mas não é isso. Eu acho que assim, a gente precisa ter mais serenidade para enfrentar o que está por vir. Não é não, Léo, é algo importante. Aliás, o Augusto Nunes ontem fez um comentário brilhante nesse sentido. É hora de união. Grande abraço para você, Léo. Até a próxima. Até, abraço a todos.